Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Bancada Esportiva e hoje vamos destacar a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve o clássico Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético se enfrentaram no fim de semana. Está aqui comigo Pedro Paraíso para analisar esse jogo. Para alguns foi um jogo morno, para outros foi frio. E aí, Pedro? Foi muito ruim o jogo, né, na verdade. As duas equipes... Assim, na verdade a obrigação maior era do Atlético. O Atlético tinha a obrigação de vencer, tinha a obrigação de fazer um desempenho melhor que o Cruzeiro, porque o Atlético entrou com um time completo, com o melhor time que tem. Tirando o Gustavo Blanco por lesão, todos os jogadores do elenco atleticano estão à disposição do Thiago Largue. Já no Cruzeiro, os 11 titulares eram do time alternativo. Nem Fábio jogou, nem o goleiro Fábio, até ele foi poupado. E aí a obrigação passa para o outro lado. Apesar de o Cruzeiro jogar em casa, com maioria de torcida, a obrigação ela muda para o outro lado. Não tem como. O Atlético começou melhor no primeiro tempo, foi até uma certa altura dominante. O Cruzeiro igualou da metade para frente, mas igualou de uma forma que não conseguia ameaçar. Igualou assim, mais no meio campo, na força física, na imposição física. As melhores chances do primeiro tempo foram do Atlético. O Cruzeiro finalizou muito pouco no primeiro tempo. Até uma certa altura, o Casares tinha mais finalizações que o Cruzeiro no jogo. Um jogador do Atlético tinha mais finalizações do que a equipe inteira do Cruzeiro. Então, com esse domínio, o Atlético acabou ligeiramente melhor no primeiro tempo. Conseguiu controlar durante uma melhor parte. Mas agora no segundo tempo, o Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro já começou mais intenso, começou tentando definir a partida. Na velocidade dos seus atacantes. O Cruzeiro parece que se guardou, que se poupou no primeiro tempo. O Mano disse na entrevista que o time treinou no primeiro tempo e jogou no segundo, no intuito de falar que como se a equipe estivesse se conhecendo ainda no primeiro tempo, pegando ritmo, para o segundo tempo aí sim ir para o jogo de verdade, para o confronto de verdade. E se foi isso que aconteceu, bem, a equipe do segundo tempo melhorou consideravelmente. O Atlético foi perdendo o controle do jogo aos poucos e o Cruzeiro foi dominando. Mas o momento chave, o momento crucial dessa mudança de paradigma do jogo foi a substituição do Largue. O Largue, na metade do segundo tempo, ele tira o Adilson para colocar o Galdesani, ele tira um volante de mais contenção para tentar melhorar a saída de bola, para tentar melhorar o passe da equipe do Atlético, só que ele não consegue fazer isso. E pelo contrário, ele acaba perdendo o meio campo, porque o Adilson, apesar de já ter amarelo, ele estava conseguindo conter os ataques do Cruzeiro. Você não conseguia criar muito ali sob a alçada do Adilson. O resultado, ele acaba que não é bom para nenhuma das duas equipes, porque o Atlético mantém essa distância da liderança. Poderia ter diminuído, se tivesse vencido, teria diminuído a distância para os líderes do campeonato. Haja vista que Palmeiras empatou, São Paulo empatou. O Atlético teria a possibilidade de chegar nessas posições mais acima, de pegar uma vaga ali direto, chegar no G4, né, pegar a vaga direto para a Libertadores, ou até de pensar mesmo na primeira colocação no título brasileiro. Mas ali com o empate se mantém ali na mesma condição e vai enfrentar um jogo muito complicado na próxima rodada contra o Flamengo. O Flamengo que precisa de reabilitação. Verdade que na próxima semana o Flamengo pode poupar alguns jogadores por causa também da Copa do Brasil, mas não deixa de ser um confronto difícil. Para o Cruzeiro, esse resultado levanta um pouco moral, porque o torcedor celeste ele até aceitaria a derrota. Não é bom perder um clássico, mas todo torcedor do Cruzeiro sabe que o foco não é o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está pensando em Libertadores e Copa do Brasil. Se for pensar na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem mais 3 jogos que pode gerar um título nacional, um título de grande importância, o hexacampeonato da Copa do Brasil. Então, você acha que o torcedor do Cruzeiro está pensando em Campeonato Brasileiro? Então, mesmo se der tudo errado para o Cruzeiro no mata-mata, ficar ali no 7º lugar não é de mau negócio, porque vai acabar sobrando uma vaguinha ali. E levanta o moral, como eu dizia, porque indo para essas decisões, para esses confrontos de mata-mata, o Cruzeiro vai precisar do seu elenco completo, o Cruzeiro vai precisar dos seus jogadores reservas, porque não vai ter todo mundo à disposição sempre.
O Arrascaeta é dúvida, pode não jogar, pode ter algum caso de suspensão, e ver os reservas atuando dessa forma, atuando em alto nível, em um jogo contra uma equipe que é equilibrada, que é acertada como o Atlético, faz com que o Cruzeiro saia desse confronto como o virtual vencedor. Cruzeiro no meio da semana tem compromisso com o Boca pela Libertadores. Esse jogo, o Cruzeirense está ansioso para que chegue logo a quarta-feira para saber o que vai dar, né, Pedro? Sim, o torcedor do Cruzeiro está a milhão por causa desse jogo, né? Confronto muito equilibrado, muito difícil de se prever algum resultado, algum detalhe do jogo. Mas dá para perceber um padrão na equipe do Cruzeiro, que venceu os últimos 3 jogos fora de casa pelo mata-mata. Venceu o Santos, venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras. São 3 confrontos com grandes times do futebol nacional e mesmo assim o Cruzeiro conseguiu sair vencedor. Então, quando a coisa acontece mais de uma vez, ele passa a deixar de ser acaso e começa a virar padrão. Então já se espera um pouco mais desse Cruzeiro. O Cruzeiro não vai para esse confronto contra o Boca fora de casa como o patinho feio do confronto. Vai com condições reais de vencer, vai com equilíbrio. Não vai com favoritismo para o outro lado, como foi com o Palmeiras, como foi com o Flamengo. O Cruzeiro dessa vez entra em campo com expectativas sobre ele. E aí pode ser alguma coisa, pode ser algo negativo para a equipe, né? Porque quando não se espera muito, o que acontece a gente já elogia. Mas quando já se espera muito, se for um pouquinho abaixo, pode ser até na mesma média dos outros. Mas se for um pouquinho abaixo, as críticas elas sempre aparecem. Acredito que vai ser um confronto bem complicado, mas eu penso que dá para o Cruzeiro pensar em trazer um bom resultado para cá. O Cruzeiro, como diz o Mano Menezes, não pode voltar morto da Argentina. Ele gosta de citar mesmo o jogo que ele teve contra o Boca em 2007, na final, que ele disputou com o Grêmio, a final da Libertadores, em que ele veio para o Olímpico perdendo por 3-0 na Argentina. Ele fala que isso é impossível de reverter. Mas se o Cruzeiro voltar vivo para o Mineirão, tem certeza que a torcida vai empurrar e o time tem condições de passar para a próxima fase da Libertadores. Vai ser difícil, mas o Cruzeiro tem chance, sim. Pelo Campeonato Mineiro, 2ª divisão, o Montes Claros enfrenta a Patrocinense, tentando entrar nessa zona de classificação, já que a combinação de resultados tirou o bicho da zona de classificação. Como é que você vê esse jogo, Pedro? Então, o Montes Claros precisa vencer fora de casa, né? Já passou da hora de conseguir um bom resultado fora de casa. Tem condições de fazer isso. É só repetir o que faz aqui, é só repetir a receita que faz dentro de casa. Que é um time que é muito seguro nos lances defensivos e consegue sair em velocidade nas bolas longas para o contra-ataque. Então tem condição de vencer, precisa vencer para voltar ao G4. Agora o time é uma realidade, a gente sabe que o time tem condições de chegar à próxima fase do Campeonato Mineiro. O Montes Claros precisa vencer fora de casa, precisa muito dessa vitória fora de casa, ainda não chegou na competição, está invicto em casa, mas fora perdeu todos os jogos. E tem a chance agora de voltar ao G4, agora tá todo mundo mais ou menos ali com o mesmo número de jogos, tá todo mundo mais ou menos igualado. Então é a hora do Montes Claros se provar também que tem condições de entrar nesse G4, tem condições de disputar essa vaga para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. A gente que acompanha o time, que vê os jogos aqui no José Maria Melo, a gente vê uma equipe madura dentro de casa. Basta aplicar o que a equipe faz aqui fora de casa. Eu sei que às vezes tem muitos fatores, os jogos são diferentes, mas se tentar manter o padrão tático que a equipe tem aqui, tem condições de voltar com um bom resultado de patrocínio. Pois é, estamos chegando ao final desta bancada esportiva e a gente volta em uma próxima oportunidade. Não perca!